E hoje o tema que eu quero trazer para a gente conversar um pouquinho é sobre a purificação. Hoje, dentro do sincronário, nós estamos iniciando uma nova onda encantada, que é a onda da Lua. E a Lua, ela traz como tônica a purificação, porque através do ser puro nós conseguimos adentrar ao fluxo das águas universais. Pode parecer meio abstrato essas palavras, até porque quando a gente fala do sincronário, e da lei do tempo é um pouco abstrato. A gente está falando de uma linguagem galáctica trazida aqui para a nossa terceira dimensão. Mas eu vou tentar trazer de uma forma simples, até descomplicando um pouco a espiritualidade e a lei do tempo. E como é importante a purificação dentro do caminho espiritual, e mesmo que você fale, eu não sigo a espiritualidade, você está aqui. E só o fato de você estar aqui, encarnado na Terra, existe mesmo que inconscientemente, um querer de evoluir, uma busca por evolução. Isso é inerente ao espírito, à alma humana, assim como ter saúde, por exemplo. A saúde física tem relação com a purificação do corpo físico. Um corpo que está impuro, automaticamente ele está mais predisposto a atrair doenças, né? Então, a purificação, ela pode se dar de diversas formas. A purificação pode ser emocional, pode ser uma purificação física, uma purificação espiritual, uma purificação mental. Quando a gente fala de purificação emocional, tão importante é a gente ter o coração puro. Diz a palavra que os puros de coração verão a Deus. E o que é ver Deus, né? É um pouco, talvez, abstrato, complexo. Se você já acessou, talvez você saiba do que eu estou dizendo. É um estado interno onde nós conseguimos, através então dessa pureza do nosso coração, estar realizado neste lugar de consciência. E muitas vezes acaba sendo desafiador a purificação do nosso coração, porque nós estamos aqui emaranhados em diversas situações, principalmente relacionais, inclusive com nós mesmos, a relação minha comigo mesma, onde eu posso não estar me auto-perdoando, posso estar me auto-punindo, posso me sentir culpada por uma situação, posso ter raiva de uma pessoa, posso me sentir triste. Dentro desse mundo de dualidade que a gente vive aqui na Terra, temos uma tendência a ter uma ligação a algo que me atrai e uma rejeição a algo que eu não gosto. O gosto e o desgosto. Isso faz parte da nossa dualidade. E desde que a gente nasce, isso são instintos até primitivos e que também são impressos assim pelos nossos pais, né? E não por um querer, é algo assim que é intrínseco à vida, até como a gente tem o sol e a lua, a gente tem noite e dia, a gente tem homem e mulher, então a gente vive numa realidade dual. E quando muitas vezes as coisas acontecem de um jeito assim que eu não gosto, isso eu falo eu, mas eu estou dizendo para você falar também para você mesmo ou para você mesma. Quando eu falo eu não gosto disso, qual é a minha relação? O que que eu sinto em relação a isso? Por exemplo, eu não gosto de um sabor amargo. Às vezes, quando a gente come amargo, a gente faz até careta, assim, tipo, meio que amarra né? Faz. E quando alguém tem uma atitude que eu não gosto, que eu acho repugnante, desprezível, que eu acho injusto, por exemplo, pessoas de Libra, isso eu acho interessante porque eu atraio muita gente de Libra para os meus atendimentos e as pessoas de Libra, elas tendem, né, como o equilíbrio, a balança, serem muito justiceiras, então aquilo que não é justo as fere profundamente. Mas assim, dizendo num espectro maior, isso afeta profundamente a humanidade, quando a gente vê uma injustiça, às vezes uma situação com um animal, com um ser humano que é injusto, ou quando alguém tem uma atitude injusta com você, mente, rouba, trai, tende a quê? Não, isso não é justo, né? Então polariza, vem para esse lugar assim e às vezes vai acumulando, por exemplo, indignação,
raiva, não aceitação. Isso vai maculando a energia, vai maculando a energia do coração, vai contaminando. O fígado na medicina chinesa tem uma relação muito profunda com a raiva, com a indignação. Então, quando a gente, por exemplo, vê algo que a gente não gosta, a gente aciona essa energia do fígado e muitas vezes a pessoa fica assim, tipo, verde de raiva mesmo, sabe? Porque é a energia exacerbada do fígado. E tem ervas, tem alimentação que pode auxiliar a diminuir essa energia do fígado, principalmente quando você já tem uma predisposição, se você come, por exemplo, você já tem uma predisposição a ser mais inflamado, mais inflamado. Aí você come comida apimentada, a energia ela vai aumentar, porque o fígado ele traz essa energia mais quente, ou se você bebe álcool, dependendo da forma como você trata teu fígado, isso vai automaticamente engatilhar mais certos tipos de emoções. E aí, então, quando a gente pensa também dessa forma, a gente vai vendo que o que a gente come nutre o nosso corpo, nutre a nossa emoção. E o que nutre a nossa emoção nutre os nossos pensamentos. Às vezes a gente começa a ter pensamentos mais agitados, pensamentos mais obsessivos, pensamentos mais compulsivos. Então, veja, a gente estava falando ali da purificação do corpo emocional, de repente de uma situação onde a gente vê uma injustiça, aquilo engatilha uma raiva, mas aquilo está associado com o nosso fígado, com a nossa alimentação, que está associado com os nossos pensamentos. Nós vivemos num todo, não tem como dissociar a emoção do do nosso corpo espiritual, do nosso corpo mental, do nosso corpo físico. Tudo está interligado. E aí, quando a gente fala de purificação, a gente está falando da purificação de todos os corpos. Às vezes ela pode começar pela alimentação, às vezes ela pode começar pela purificação do corpo emocional, às vezes ela pode ser do corpo mental. Então você pode ir navegando de diversas formas. Dentro desse ciclo que a gente está vivendo da onda encantada da Lua, para até conseguir sintetizar, porque assim, purificação a gente vai fazer a vida inteira. A gente está aqui na Terra, a gente precisa se purificar. Diz a palavra, né, que a gente veio do pecado. Eu não diria que a gente vem do pecado, mas dentro do que eu entendo, por exemplo, do tema karma. Karma, para mim, é o acúmulo de memórias, sejam elas positivas ou negativas. Então, nós viemos assim com muitas memórias karmas que fazem a estruturação do nosso ser. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu descendo da linhagem japonesa, meus ancestrais vieram do Japão, então eu tenho muitas memórias deles, do que eles viveram as guerras mundiais, eu tenho antepassado que foi para a guerra, que morreu em combate, meus ancestrais que passaram muita necessidade, meu pai que veio do Japão para cá, então tem muitas informações aí, mas ao mesmo tempo eu vim para cá, e aí eu me tornei uma japa, né, tipo, brasileira, porque fui adquirindo assim, nossa, o que eu tenho assim eu digo que o Brasil ele é um país muito rico porque aqui a gente tem uma diversidade enorme de cultura, uma liberdade também de expressão da cultura, da religiosidade, como a gente não tem em outros países. Então eu consegui aqui receber essa abundância de diversas culturas, de diversas religiões. Então, às vezes você vai ver eu falando aqui de Jesus, de Oxalá, da lei do tempo, de Krishna, assim, eu navego assim por muitas dimensões, porque eu acredito que todas as dimensões no caminho da espiritualidade trazem ensinos, assim como toda pessoa pode nos trazer um ensinamento, toda situação pode trazer um ensinamento. Então eu tenho procurado esse lugar de humildade para aprender. E bom, por que eu tava falando isso? Ah, por causa do karma. Então, o karma. Aí a gente vai adquirindo essas memórias kármicas. Por exemplo, eu tô adquirindo várias memórias kármicas aqui no Brasil que se eu estivesse no Japão, talvez não estaria sendo dessa mesma forma, né? E aí o karma, ele vai formando o meu ser e minha consciência. Mesmo coisas assim que eu não me lembre, elas podem estar nas minhas células, no meu DNA. Então, hoje a gente tem vários tipos de terapias para auxiliar a gente a liberação de certas programações.
como a constelação familiar, que às vezes a gente está herdando um padrão ancestral de alguém que estava na nossa linhagem, a gente está repetindo aquilo e a gente nem sabe que a gente está repetindo, ou então a gente sabe, mas não sabe como dissolver esse nó, né? Então isso também tem uma relação com a purificação. E aí, nesse sentido de a gente purificar o karma, teria uma relação com a purificação, então, de todos esses nossos corpos. Então, a mudança de padrão, de conduta, sim, por exemplo, se você vê uma situação de injustiça, às vezes você tem uma resposta automática, um gatilho de já responder de certa forma. A purificação disso é você respirar antes de responder. Mas vamos supor que você respondeu e você acabou sendo agressivo, agressiva, falando de uma certa forma que você não gostaria de ter falado. O que você pode fazer? Recolhe tua energia depois que você fez, não fica se chicoteando, se martirizando porque você errou. Volta para si e começa a se observar para que você possa, então, numa próxima oportunidade, você agir com consciência e não reagir inconscientemente. Todo o trabalho também que eu penso da espiritualidade é tornar consciente o que está inconsciente. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa observar a nós mesmos. Fazer trabalhos terapêuticos, trabalhos de meditação, todas essas ferramentas que ajudam a trazer para a consciência aquilo que está inconsciente. E a melhor forma de a gente conseguir trazer sobre nós mesmos é a partir da observação. Então, você observou que você teve ali uma atitude com alguém que você gostaria que tivesse sido amorosa, gentil, compassiva, retorna. Às vezes recria aquilo na sua mente, porque de repente numa próxima oportunidade você consegue neutralizar isso. Agora a gente vai acumulando muitas coisas, assim, traumas, dores, muitas situações a gente vai acumulando e perdão. Dentro da purificação emocional, o perdão é algo assim essencial que ele ocorra. Tanto que Jesus disse, né? Perdoa 70 vezes 7, porque quando a gente não perdoa, a gente fica com um nó dentro da gente. E é muito comum a pessoa, quando a gente fala sobre perdoar uma situação que foi injusta, a pessoa fala, mas como que eu vou perdoar tal pessoa, sendo que ela que me ofendeu? Ela tá errada, eu não vou perdoar. E aí a gente vê isso acontecendo desde as piores atrocidades até as coisas mais simples, sabe? Porque tal pessoa não me respondeu uma mensagem, aí a pessoa já fica meio ressentida, rancorosa, né? Então, é importante a gente liberar o nosso coração, porque à medida que a gente vai formando esses nós, você pode identificar ele no teu corpo. Às vezes, quando você pensa numa pessoa, numa situação, fecha os olhos. Às vezes, de repente, já até nesse momento está vindo alguém ou alguma situação. E aí você percebe no seu corpo aonde isso trava. Às vezes vai travar no plexo solar, que é nessa região da boca do estômago, que você pensa na pessoa, você fica até meio enjoado, assim, enjoada numa situação. Isso tem relação com não aceitar. Então, primeiro, para a gente poder perdoar, a gente precisa aceitar. A aceitação, ela é muito importante. Aceitar que aquilo aconteceu. Porque quando a gente não aceita algo que aconteceu, a gente fica brigando com aquilo, a gente fica resistindo. E isso não vai liberar energia, isso só vai trazer mais estagnação. E aí depois a pessoa pensa, nossa, mas por que que as coisas acontecem assim ou está recorrendo? Porque não foi liberado, porque isso precisa ser liberado do nosso campo, do nosso corpo, da nossa frequência, da nossa energia. Então, você pode fazer esse exercício de autoinvestigação dentro de si para ver onde você pode e deve perdoar. Porque o perdão não diz respeito ao outro, diz respeito a si mesmo, a si mesma, a você liberar a sua própria energia. Às vezes, a pessoa que você precisa perdoar, ela já nem está mais neste plano. Ela, às vezes, não está mais nem neste país, não faz mais parte do seu círculo de relações. E você perdoando, você vai conseguir liberar, soltar isso de dentro de você. E quando você solta, o fluxo da vida, da sua energia, dos teus chakras, da sua energia vital, ela começa a fluir.
E você começa a se sentir bem, os caminhos começam a se abrir, porque quem bloqueia os próprios caminhos é você, sou eu. A gente bloqueia na medida que a gente segura, retém, né, as coisas. Então, esse é um nó assim, muito peculiar e interessante de se desfazer. Pode ser durante esta onda encantada da lua, mas pode ser por toda a sua vida, por todo o seu agora, toda a situação que você se vê desafiada por alguma emoção que te traz algum nó, libera, solta, aceita, perdoa e bola pra frente, assim, sabe? Caminhos abertos. Essa eu acho que assim, dentro do campo do padrão de purificação do corpo emocional, seria, eu acredito que o mais importante, mas dá para falar muito mais aqui, aí viraria um podcast de milhares de horas, né? Mas agora eu quero trazer um pouquinho sobre o corpo mental também, que é muito importante a gente purificar, que simplesmente é você observar o que você anda pensando. Porque imagina que você conseguisse proferir mesmo todos os seus pensamentos, sabe? E você colocasse isso para você ouvir. O que você escutaria? Quais são os pensamentos que estão sendo pensados? Não é fácil a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. Eu falo que a nossa mente, ela é tipo, sabe quando você tá com um computador, um celular aberto e você tem vários aplicativos, várias abas abertas, mas você não tá usando todas. Você, por exemplo, no celular, às vezes você consegue usar um ou dois aplicativos ao mesmo tempo, mas em tese você consegue, sei lá, usar um, né? Colocar atenção em um. Você pode deixar rolando uma música e você tá usando uma outra coisa, mas em tese você usa um por vez. Então, assim é a nossa mente. Às vezes, você pode até dar atenção a duas situações ao mesmo tempo, mas assim, concentração e atenção num pensamento, a gente geralmente consegue um de cada vez. Só que a nossa mente, né, num plano de fundo, ela tá com várias outras janelas abertas, né? O que eu tenho que fazer depois, o que aconteceu, o que aquela pessoa falou, a conta que eu tenho para pagar, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer exercício, o almoço, a janta, o filho, o marido, não sei o quê, o ressentimento. Tipo, tá tudo rodando assim, meio que num plano de fundo. E conforme esse plano de fundo ele vai rodando, ele vai desgastando a nossa energia. Aí quando você pega uma pessoa, né, às vezes ela tem trabalho, é trânsito, são tantas coisas assim na vida dos filhos, o marido, a esposa, que ela tá esgotada energeticamente, mentalmente. É muito comum a gente pegar a pessoa assim com estafa mental. E aí é interessante que a pessoa que está esgotada mentalmente, que ela está cansada, é uma das pessoas assim que apresenta, por exemplo, insônia. Como é que uma pessoa está esgotada emocionalmente, mentalmente, e ela tem insônia? Não seria mais comum assim de ela, nossa, ela está esgotada, ela dormiria, descansaria? Não. Por quê? Porque ela está esgotada? Porque todas essas janelas abertas de outros pensamentos que não são o pensamento de agora, eles estão roubando a energia dela. Bom, eu acredito que, mas eu vou falar porque a maior parte das pessoas sabem, né, do poder da lei da atração, daquilo que você pensa, cria, as leis herméticas, o todo é mental, mas a gente vai criando, através de cada pensamento, é uma onda eletrônica de vibração que a gente está emanando para o campo. Então, a gente também vai criando as realidades que a gente não quer por conta dessa mente que fica pensando barulho, assim, muitas vezes ela pensa aquilo que ela não quer para a vida dela, né? Às vezes, que nem o pessoal fala, né, clamando ao contrário quando a gente reclama, né, insatisfeita com algo que não deveria ter sido, e etc, com a preocupação do futuro que não aconteceu, que às vezes é uma própria ilusão, projeção da mente, baseada em situações do passado, mas que não é a realidade que ela quer para a vida dela. Então a mente ela fica assim, ela fica barulhando, barulhando, barulhando. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa, tipo, que nem o celular está sobrecarregado, você precisa ir lá e fechar todas as janelas, sabe? E como que a gente fecha essas janelas? Por exemplo, meditando. Meditação não é algo assim tão impossível. Várias pessoas eu conheço, a pessoa fala, não, já tentei, não é para mim. A pessoa já entra numa negação, assim, você já vê assim, essa energia. E não é tão simples assim. Uma das práticas que eu quero trazer aqui para a gente descomplicar a meditação e a espiritualidade é a prática da meditação. Logo mais aí eu vou estar trazendo algumas meditações guiadas aí de 5, 10 minutos para você ver como é simples você fechar as janelas.
Claro que às vezes no começo não é simples, né? É como você nunca fez exercício e de repente você quer ir pra academia, nossa, você vai, né? Vai ser meio dolorido, você vai ficar dolorido alguns dias, tal, não sei o que, vai exigir resiliência, esforço, mas assim, basicamente é simples. E aí, conforme você vai fechando essas janelas, vai sobrando espaço vazio na sua mente. E aí, com isso, você vai experienciando silêncio. E isso é purificar a tua mente. Porque à medida que você vai silenciando, você vai começando a perceber a pureza do seu estado mental. E a partir desse estado mental puro que você começa a co-criar a realidade dos seus sonhos, aquilo que você deseja viver, ancorar os teus propósitos, sair às vezes daquele círculo vicioso da vida que você não quer mais, mas que você não consegue sair. É como você dar uma tela em branco para um artista. Ele pode pintar o que ele quiser, sabe? Então é silenciar os barulhos. Esses barulhos, eles estão envolvidos também com crenças limitantes, com programações, com todos esses karmas ancestrais, porque a sua tataravó pensava assim, seu bisavô pensava assim, porque você nasceu num corpo de homem, de uma mulher, porque você é mãe, porque você é pai, porque você é solteiro, porque você é divorciado, porque você é viúvo. Tipo, todas as situações, elas vão trazer algum tipo de memória kármica, nem que seja do inconsciente coletivo, e isso está modulando a sua mente. Então é tão importante a gente trazer a purificação da mente. Bom, mente, emoção, agora a parte do corpo físico. É tão importante a gente purificar o nosso corpo físico, porque como eu falei lá atrás, o fígado ele tem relação, por exemplo, com a nossa raiva, o estômago e o pâncreas com a ansiedade. Então, geralmente uma pessoa que é muito preocupada e ansiosa, ela tende a ter uma predisposição a, por exemplo, ter gastrite, ter problema de refluxo, porque ela tá sempre assim, numa ânsia, ela nem respira direito, assim, sabe? Então, o corpo físico, ele está diretamente ligado aos nossos outros corpos e por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente está comendo. Às vezes, você sabe, você que tem gastrite, você sabe que se você toma um café muito forte, ele vai te atacar o estômago, se você beber um álcool, se você tem dor de cabeça, às vezes você já viu que o leite, os derivados de leite não te faz bem. Então, tem várias coisas assim que a gente vai sinalizando, que o corpo vai sinalizando pra gente que, olha, isso daí que você tá ingerindo para dentro não tá legal, não tá me fazendo bem. Então, pode ser legal você fazer um jejum daquilo que você percebe que não tá te fazendo bem. Cafeína, às vezes pode aumentar a ansiedade, às vezes você não está comendo fruta, você pode começar a comer mais fruta, legumes, se você não toma água, começa a tomar água. Parece absurdo, mas eu atendo várias pessoas que não tomam água simplesmente porque não gostam de tomar água. Então, é importante, de repente, ó, a gente falando de purificação, quanto mais pura for a água que você tomar, melhor. Então, verifica de onde é a concessionária de água, onde você compra. Eu, particularmente, prefiro comprar água mesmo do que usar um filtro em casa, porque o filtro ele não vai filtrar todos os componentes químicos que vem na água e você não consegue ter a qualidade do pH, da condutividade. Então, a água é algo muito importante, tanto que uma das palavras-chave do selo da Lua é água universal. Então, a qualidade da água que a gente bebe, ela é muito importante. Quanto mais pura, mais ela vai trazer a pureza do nosso ser. Existem outros estudos muito mais profundos da água, que eu posso trazer em um outro vídeo aqui, até para a gente não se alongar tanto, mas a água é o princípio primordial, não existe vida sem água, então é muito importante você beber água e verificar a qualidade da água que você toma, tá? Então, dentro do corpo físico, você pode inclusive fazer um jejum, se você desejar, fazer um jejum intermitente. A gente vê que isso tá, entre aspas, na moda, porque é algo que faz bem para o nosso corpo. Existem vários estudos científicos que falam de jejuns. E, inclusive, se você deseja fazer um jejum mais prolongado, claro que isso sempre com consciência, com orientação. Se você nunca fez, não vá assim, sabe, fazendo sozinho, porque você precisa entender das suas atividades diárias, né? Assim, a gente pode para de comer e pronto, né? Existem lugares que facilitam esse tipo de processo, mas é legal, assim, você saber de tudo isso, para você, às vezes, até se predispor a trazer esse tipo de purificação. O silêncio também é um bendito tipo de purificação.
Se você desejar, assim, silenciar, não falar por, sei lá, 3 dias, ou então durante 21 dias eu vou tirar um hábito ruim, vou parar de comer açúcar, tomar refrigerante, coisas assim, simples assim, mas que elas podem mudar totalmente a qualidade da sensação do corpo, porque às vezes você tá acostumado com aquilo todos os dias e você nem sabe como é se sentir bem sem aquilo. É que nem a pessoa que não faz exercício, nunca praticou um yoga, um tai chi, é, enquanto ela não pratica, ela não sabe o quanto é bom. Depois que ela começa a praticar, ela fala: Nossa, eu tô me sentindo bem, assim, sabe? Uma corrida, ou a pessoa que tá sempre respirando ar poluído, ou tá sempre com poluição sonora. Às vezes ela experiencia um ar puro, um silêncio, ela fala: Nossa, agora sim, né? Então, o nosso corpo físico também, quando a gente se predispõe a purificar o corpo físico, ele acaba respondendo muito bem. A gente começa a trazer sensações de bem-estar. Claro que dependendo da purificação, você pode. Aí o corpo já responde. Às vezes você pode ter uma dor de cabeça, você pode sentir alguma indisposição, e que faz parte da limpeza, assim, sabe? Dentro do trabalho também com as medicinas da floresta, a gente vê assim que os povos originários, eles trabalham muito com a purga, que é essa purificação do corpo físico. Às vezes o pessoal fala: mas eu vou tomar tal medicina e eu vou passar mal. Dizem que mal a gente passa na vida já, então as medicinas elas são para nos curar. Então, quando você se predispõe a fazer um jejum, às vezes você vai achar que você está passando mal, mas na verdade ele está te purificando. E o que eu posso dizer dessa onda da lua é que pode ser que você passe mal mesmo, assim, sabe? E isso é um grande merecimento. Não pense como isso é algo ruim. Às vezes você vai ficar melancólico, triste, alguma situação do passado, você achou que estava bem, aí de repente ela vem à tona para você purificar alguma relação no passado, algum pensamento, algum padrão, algo ancestral. São presentes do universo para que você possa se purificar, olhar para aquilo e ver: caramba, eu achei que eu já tinha evoluído naquilo, mas não. Então, deixa eu olhar para isso e me purificar. Conecta com os skins diariamente, se você usa essa ferramenta, ou conecta com as ferramentas que você usa, banhos, defumações, todos os tipos de terapias que você conhece, rituais. Vá buscar auxílio para que você possa alcançar essa pureza de coração. E aí, lembrando, né? Os puros de coração verão a Deus. E o que é ver Deus, sabe? Eu acho que, pelo que eu ando, assim, analisando e percebendo e identificando, assim, no mundo, essa busca por Deus é a busca genuína de todo ser aqui. Ele quer recordar quem ele é. E aí, às vezes, vai buscando através de estímulos externos, porque é assim que o mundo da terceira dimensão mostra que a gente vai ter prazer e ser feliz, mas não é bem assim. Nada dessa terra vai trazer esse anseio da alma, do espírito. Por isso que quando diz buscai o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, é porque isso é a mais pura verdade, mas às vezes a gente tem algumas programações sobre um Deus castigador, um Jeová que nos castiga, ou então percepções errôneas ou uma desconexão totalmente de Deus. Eu, inclusive, já encontrei várias pessoas que nem acreditam nessa força criadora, que às vezes você pode trazer por outros nomes, né? Grande Espírito, Alá, como você deseja se relacionar, né? A fonte criadora de tudo que é. Então, é importante purificar. Então, eu estou aqui para te lembrar, para me lembrar sobre isso, para nos lembrar, porque eu sei que essa informação ela vai ser partilhada aí na plataforma do YouTube e supostamente vai ser atemporal, né? Eu acredito que tem certas verdades que são atemporais. Tem certas coisas que elas são passageiras, mas certas verdades elas são atemporais. E essa verdade atemporal da purificação é algo que eu quero deixar gravado impresso aqui neste momento planetário que eu estou vivendo encarnada aqui, né?
E tão atemporal que Jesus ele foi para o deserto, né, para fazer a purificação. Buda também renunciou muitas coisas. E não estou dizendo aqui que você precisa ir para o deserto, né, até porque às vezes isso é muito simbólico. Às vezes o deserto você já está vivendo na sua vida agora. Se você está passando por uma situação de desafio, alguma doença, algum ente querido em sofrimento, algum desafio financeiro, isso pode representar o deserto na sua vida. Então, às vezes, jejuar para você fazer essa travessia assim com mais resiliência, diligência, convicção, com mais fé, pode ser bom assim, sabe? Para você comungar mais dessa força criadora e não achar que você está passando por um castigo divino ou porque as coisas ruins só acontecem com você ou qualquer coisa assim, sabe? Deus pode falar no seu coração e auxiliar você a liberar, a relaxar, a descansar mesmo em Deus, como os dizem por aí, a entregar mesmo o teu coração. E para isso a gente precisa se redimir. Então, por exemplo, aí é uma purificação emocional sobre o orgulho, deixar o orgulho de lado, a vaidade, saber que você é menor, sim, é menor, imagina. A força criadora criou o universo, criou as estrelas, o sol, a lua, faz tudo isso se movimentar, é um grande empreendedor da vida e da morte também, e a gente não vai se reconhecer menor em relação a isso. Então é muito importante a gente desenvolver a humildade perante essa força, entregar rendição, devoção, louvar, agradecer, sabe? Porque essa mesma força criadora que está em todas as coisas, ela está aqui em cada célula do nosso corpo, em cada pulsar de cada coração vivo, em cada inspiração, expiração, em cada nascimento, em cada morte, ela está em tudo que existe. Então, é importante a gente perceber isso, se conectar com isso e saber que ela é a própria força criadora em nós. Por isso que a qualidade dos seus pensamentos, da sua vibração, do que você sente, das suas emoções, tem muita relação com o que você cria ao seu externo, as suas escolhas. Tudo isso vai modular a realidade. Então, desejo que todos tenham uma linda onda encantada da Lua. Eu também pretendo trazer outras informações a respeito do sincronário. Se você já conhece o sincronário das 13 luas e a lei do tempo, pode comentar aqui comigo se esse conteúdo faz sentido, ou de tudo que eu falei aqui, o que mais chamou sua atenção? O que te conecta? Porque eu, como falei, né, eu bebi de diversas fontes, estou aqui compartilhando dessas diversas fontes e no final eu percebi que tudo é muito mais simples do que a gente imagina, só que a gente precisa ter presença, né? E às vezes, para mim fica até um pouco complexo saber o que eu vou trazer aqui de partilha e como. Porque como são muitos conhecimentos, às vezes a pessoa ouviu falar de Jesus, mas nunca ouviu falar da lei do tempo, nunca ouviu falar sobre Kim, mas ela conhece sobre astrologia, mas ela não conhece sobre tarô. Então, às vezes eu não quero deixar todo mundo perdido aqui, eu quero trazer assim um lugar assim de entendimento mesmo. Eu quero que a mensagem ela seja transmitida e que você consiga absorver o máximo possível. Então, se você puder partilhar aqui nos comentários como que esse conhecimento chega para você, ou como você se sintoniza, como que foi para você esse vídeo, sugestões assim, elas são sempre bem-vindas, eu super agradeço. E se esse conteúdo fez sentido para você sobre a purificação, eu peço que você compartilhe com as pessoas que precisam acessar a purificação, seja em qualquer um desses níveis. Também, se você tem alguma experiência sua sobre purificação que você queira partilhar aqui, alguma experiência, algum testemunho que você viveu, traga aqui nessa comunidade e curte também esse vídeo. Se você quiser, se inscreve no canal. Logo mais eu vou estar trazendo mais palavras, mas também eu quero trazer as práticas, como que eu falei, né? Meditações e outras práticas aí que eu fui intuída. Gratidão pela escuta.